Nós falamos ontem que Abraão não teve privilégios como nós de conhecer a Deus com tantas fontes de informação sobre o nosso Senhor. Abraão não tinha a Bíblia na mão, ele não tinha tudo isso que foi anunciado agora há pouco, o jornal Árvore da Vida, não tinha alimento diário, não tinha os livros do programa, o livro na minha mão, não tinha o livro Os Dias Mais Sábios. E Abraão, ele baseava-se no seu conhecimento de Deus, naquilo que Deus falava nas suas aparições e também nas experiências que Deus dava para ele. Por isso, irmão, nós precisamos dar valor para as fontes de informação que nós temos hoje. Vamos aproveitar bem cada fonte de informação que nós temos na nossa mão, dar valor, ruminar, ter comunhão sobre isso, aprofundar-nos, e nós vamos conhecer o Senhor, né? E o conhecimento de Deus vai mudar a nossa vida. O povo de Israel, já pulando de Abraão para o povo de Israel, também não conhecia Deus. Todos eles nasceram no Egito. Eles se acostumaram com as tradições do Egito, com a vida no Egito, e eles conheciam muito pouco sobre Deus que eles tinham. Então Deus, com a sua mão poderosa, os tirou do Egito. E quando chegou em Êxodo, capítulo 19, nós podemos abrir a nossa Bíblia, em Êxodo 19, Deus então usou Moisés para falar aos filhos de Israel, a partir do versículo 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus, desde que criou o homem, ele não teve sossego nenhum dia. Todos os dias ele olhava do céu e via a maldade que se praticava aqui na terra pelos homens que ele criou com um propósito tão nobre. Tudo isso é porque faltava ao homem ouvir a palavra de Deus. Se nós hoje não valorizarmos a palavra de Deus, da mesma forma, nós vamos nos corromper, nós vamos viver na desordem, na confusão, e a violência e a maldade se multiplicará aqui na terra ainda mais. Então, graças a Deus, Deus escolheu um povo, e nós somos esse povo de Deus do Novo Testamento. Nós precisamos, como o Senhor disse ao povo de Israel, se diligentemente ouvirdes a minha voz. Precisamos ouvir a voz do Senhor, irmãos, com diligência. Enquanto essa reunião está acontecendo, as palavras são faladas, você precisa buscar em tantas palavras faladas a voz do Senhor. Em algum momento o Senhor fala com você pessoalmente e subjetivamente. Deus quer falar com você especificamente. Então, se você tiver a diligência para ouvir, você vai ouvir a voz do Senhor. E não só ouvir, você precisa guardar a aliança do Senhor, ouvir e praticar a palavra. Então nós seremos a propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é do Senhor, mas infelizmente na terra não se praticava,
não se guardava a palavra de Deus, não se ouvia a palavra de Deus e não se guardava a palavra de Deus. Mas graças a Deus, finalmente Deus conseguiu um povo, e desse povo Deus esperava que se guardasse a palavra do Senhor. E eles seriam então reino de sacerdotes e nação santa. Aí eu pergunto, como o povo conhecia o Senhor a partir daí? Só poderia conhecer o Senhor de duas formas. A primeira forma é ouvir a palavra, ouvir a sua voz. E a segunda forma é praticar, isto é, ter experiências dessa palavra. Então, nós precisamos ouvir e nós precisamos ter experiência nessa palavra, tá? Então, Deus passou a falar com esse povo. Dá uma olhada. Então, versículo 8. Então, versículo 7. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. O povo estava muito convicto de que poderia fazer tranquilamente tudo o que o Senhor falar. Disse o Senhor a Moisés, versículo 9, disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então Deus fazia questão de falar com Moisés, com a presença do povo, quer dizer, queria que o povo ouvisse Deus falando com Moisés, queria a participação do povo. De um lado, que o povo cresce que Moisés era o profeta escolhido por Deus para dar direção ao povo. E por outro lado, Deus queria a participação do povo também, ao ouvir Deus falar com Moisés. No versículo 16, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Você já imaginou? Deus apareceu naquele monte, no amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos, e uma nuvem espessa sobre o monte, e forte clangor de trombetas, trombeta tocando muito forte, e de maneira que o povo, todo o povo que estava no arraial, se estremeceu. Imagina aquela cena. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Então todo o povo estava ao pé do monte, para o encontro com Deus. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Você imagina aquele clangor de trombeta, tocando cada vez mais, e mexe realmente com o coração do homem, com a emoção do homem. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Dessa forma foram dadas os 10 mandamentos. Mas o povo que presenciou todo esse diálogo entre Deus e Moisés não aguentou. No capítulo 20, versículo 19, diz assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo ficou com medo, dessa maneira como Deus estava falando.
Versículo 20: respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava longe em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Não sei se vocês perceberam, Deus convidou o povo a presenciar Deus falando com Moisés. De um lado, para que o povo respeitasse a Moisés como o profeta que estava trazendo a palavra profética, e por outro lado, para que o povo também presenciasse esse falar de Deus. Mas o povo não quis. O povo queria que Moisés falasse com Deus e depois transmitisse ao povo. Deus não queria essa forma de um intermediário, mas aconteceu. A lei então foi dada. O falar de Deus visa ao homem conhecer mais a Deus, mas o povo não queria ouvir o falar de Deus. O povo queria ouvir por meio de Moisés. Tá bom, então foi dado dessa forma, e os 10 mandamentos foram dados dessa forma. Eu vou ler os 10 mandamentos para vocês. Eu espero que você consiga extrair que Deus é esse, porque o povo não sabia quem era ele, quem era o Senhor. Será que ele é um Deus brincalhão? Ou será que ele é um Deus cruel? Ele é um Deus que derrama sangue? Ou ele é um Deus que tudo leva na brincadeira? Porque o povo não sabia que tipo de Deus era ele. Então Deus precisava se dar a conhecer por meio da sua palavra pela primeira vez escrita. Tem 10 mandamentos que foram dados para o povo conhecer que Deus era ele. Vamos ver se você consegue extrair desses 10 mandamentos conforme eu vou lendo. Espero que você consiga extrair para conhecer o seu Deus. Para começar, capítulo 20, versículo 1: então falou Deus todas estas palavras. Versículo 2 está o mandamento número 1: eu sou o Senhor. Esse Senhor aqui, lembra-se da palavra de ontem, esse Senhor é o Javé, é o YHWH. Esse Senhor é o Senhor, eu sou o que sou. Eu sou o Senhor teu Deus. Aleluia. De repente Deus falou para o povo: eu sou o Senhor teu Deus. Então quero que você grave isso. Esse Senhor é teu Deus. Senhor é o seu Deus. Você tem essa experiência? Tá bom. Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse é o Deus que povo de Israel, naquele tempo, a maior experiência que eles tiveram, irmãos, com Deus, foi Deus tirá-los da terra do Egito. É ou não é? Com as 10 pragas, eles jamais viram isso. 10 pragas acontecendo para pressionar Faraó que deixasse o povo de Israel saísse do Egito para servir ao Deus verdadeiro. E na 10ª praga, todos os primogênitos, todas as casas tiveram seu primogênito morto pelo anjo exterminador. Mas na casa do povo de Israel, que tivera um cordeiro que morreu no lugar do primogênito, e o seu sangue foi passado nos batentes da porta, essa casa não houve morte, porque já houve morte substituta, que é a morte do cordeiro, que tipifica Cristo, morreu por nós. Era ou não era uma experiência forte? Irmãos, da mesma forma, Deus tirou você do mundo. Você estava escravizado no mundo. Eu não sei o que escravizava você. Se era bebida, se era algum vício,
se era algum tipo de viver que você não conseguia sair, as drogas, ou pelo menos uma vida sem sentido lá no mundo de pecado e do mundo. E Deus, com a sua mão poderosa, tirou você do Egito. E Ele te colocou aqui na igreja, para servir junto com os irmãos, viver a vida da igreja. E Deus tem uma esperança em você, que você se torne o reino de sacerdotes. Irmãos, você passou a conhecer um pouquinho mais a Deus? Que Deus você tem? É o Deus que, com a mão poderosa, tirou você do Egito. É o Deus que separou você e colocou você na vida da igreja. Tá bom? Vamos começar a listar, extrair. Como é que eu consigo conhecer Deus? Através dessas palavras. E o povo começou a extrair. Segundo mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto. Por quê? Porque eu sou o Senhor, eu sou Javé, eu sou o que sou. Teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Eu sou um Deus zeloso, eu tenho zelo pelo meu povo. Deus tem ciúmes por você, Deus tem zelo por você, Deus ama você. E que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. O que quer dizer isso? Você está conseguindo conhecer a Deus? Deus que você tem? Ele aborrece o mal, Ele aborrece aqueles que aborrecem o Senhor, porque nosso Deus é único, nosso Deus é santo. E quando alguém o aborrece, quando alguém pratica a iniquidade, pratica o mal, ele visita a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração. Deus é, nesse ponto, com relação ao mal, ao pecado, Deus é severo, Deus é sério, Ele é intolerante ao pecado. Tanto é que todo homem pecou, carece da glória de Deus. Nós não temos mais esperança de salvação, a não ser com a morte do Filho de Deus, trouxe de novo a esperança para nós, através da redenção de Cristo, não é? Então Deus, Ele aborrece o mal, portanto, não pratique o mal, não pratique o mal. Mas por outro lado, versículo 6, e faço o quê? Misericórdia. Ele é um Deus misericordioso. Vocês se lembram quando falamos em Filipenses das ternas misericórdias que estão no esplêndido de Cristo? Nosso Deus é um Deus perdoador. Quando há um arrependimento, Deus perdoa, e Ele executa, Ele exerce misericórdia, e Ele exerce misericórdia até 1000 gerações. Aos que aborrecem, aos que praticam iniquidade, Ele o quê? Vai até 3 a 4 gerações. Mas para aqueles que o amam, que guardam a sua palavra, Ele faz misericórdia até 1000 gerações. Se você hoje ama o Senhor, guarda a sua palavra, estão garantidas 1000 gerações daqui para frente. Ou você quer prejudicar suas futuras gerações? Irmãos, esse é o nosso Deus. Você nunca conseguiu extrair dos 10 mandamentos tanto conhecimento de Deus como está sendo extraído, ou não? Vamos aprender a extrair. Isso mostra o quanto nós somos superficiais. A gente lê a palavra de Deus, passa tudo por cima. Irmão, nós precisamos conhecer a Deus. Esse é o segundo mandamento. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão,
porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que é tomar em vão o nome do Senhor? É você usar o nome dele para jurar qualquer coisa, para dizer qualquer coisa em nome dele e proferir o que ele não falou. Isso é mentira. Não diga assim, ó, Deus falou isso, mas Deus não falou. Os falsos profetas antigamente diziam, Deus falou assim, mas Deus não falou. Isso é tomar o nome do Senhor em vão, falar em nome do Senhor. Nunca faça isso. Temos que ser muito sinceros. E eu, principalmente eu, na minha posição, irmãos, não posso falar uma palavra que seja minha. Eu preciso falar o que vem de Deus. Senão estarei correndo risco de tomar o nome de Deus em vão. E o nosso nome, tomar o nome de Deus em vão, irmãos, não é somente aquele que fala, você invoca o nome do Senhor, ó Senhor, está tomando o nome do Senhor em vão. Não, é você fazer as coisas do Senhor religiosamente e não por meio do Senhor, não no descanso de Deus. Isso é tomar o nome do Senhor em vão. Naquele dia, imagina só, você viveu a vida inteira uma vida religiosa, boa, né? Praticando boas ações, mas não em Deus. Não é o fogo da sarça, e senão a própria sarça, sendo um bom homem, irmãos, naquele dia você vai se surpreender. Deus vai dizer assim, na verdade eu não te conheço. Por isso, irmão, nós precisamos fazer as coisas no Senhor e pelo Senhor. Deixe que o Senhor faça a sua obra por meio de nós. E versículo, isso aqui é o terceiro mandamento. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. Ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O que quer dizer isso, hein? Alguns então usam literalmente isso, para como guardar ao sábado se tornou um mandamento, uma lei literal. Não é nesse sentido. Primeiro, Deus estabelece, por amor ao homem, um princípio, uma referência, que o mundo todo adota. Trabalha-se 6 dias, precisa haver um dia de descanso semanal pelo menos, é ou não é? Isso aí foi uma referência dada pelo Senhor. Senão nós estaríamos o quê? Escravizando nossos empregados a trabalhar o quê? 30 dias por mês. Mas Deus estabeleceu essa referência. Trabalha-se 6 dias, um dia precisa descansar, porque o Senhor conhece a estrutura do homem. O homem é assim, tá? Isso do lado físico. Mas do lado espiritual, o que quer dizer? Que o 7º dia é o sábado, né? O dia do Senhor, e é necessário, Deus o santificou. Quer dizer isso? Quem sabe? O homem foi criado no 6º dia, não foi? E no finalzinho do 6º dia. E quando foi homem criado, o primeiro dia do homem qual é? O primeiro dia do homem é sábado. O homem foi criado para entrar no sábado de Deus. O homem foi criado para entrar no descanso de Deus. O homem foi criado à sua imagem e semelhança, irmãos, para não Deus nos usar para fazer muito trabalho braçal, para que possa um dia entrar no descanso de Deus. Não, esse é o princípio de Deus. O homem precisa aprender a trabalhar, a fazer a obra de Deus no descanso de Deus.
Acho que poucos entendem o que eu estou falando, poucos entendem. Êxodo 33. Quando o povo fez o bezerro de ouro, eu estou falando assim sem ler, porque não tenho tempo, eu preciso avançar, tem muita coisa para tratar daqui para frente. Quando o povo fez o bezerro de ouro, Deus ficou extremamente aborrecido. Deus disse na sua ira: eu vou exterminar esse povo rebelde e de povo de dura serviço. Eu vou fazer da tua descendência, Moisés, a descendência que vai herdar a terra boa de Canaã. Moisés diz: não, jamais, porque a aliança que você fez foi com Abraão, Isaque e Jacó. Senão o povo, os egípcios vão dizer que nós temos um Deus que não foi capaz de nos levar para a boa de terra de Canaã e nos exterminou no deserto. Jamais aconteça isso. Aí Deus falou: tá bom, e eu não vou, por causa da minha aliança com Abraão, Isaque e Jacó, não vou exterminar esse povo, e eu vou levar esse povo à boa terra de Canaã. Porém, eu mesmo não vou. Eu vou mandar um anjo para fazer o povo herdar a terra, mas eu mesmo não vou. Aí Moisés ficou desesperado. Esse não é princípio de Deus. O princípio de Deus, irmãos, não é fazer as coisas sem a presença de Deus. Quando você faz as coisas sem a presença de Deus, o que vem é só canseira e fadiga. Quem aqui está cansado de servir ao Senhor? Quem aqui diz assim: mas eu estou cansado, já não aguento mais, aqui na minha igreja só eu que faço, tudo sobra para mim, ninguém faz nada, eu faço tudo sozinho. Quem trabalha desse jeito, irmão, está trabalhando errado, vai morrer de ataque cardíaco, vai morrer de estresse. Não podemos trabalhar assim, é ou não é? Nenhum homem foi feito para trabalhar assim. Nós precisamos aprender como Moisés. Moisés disse ao Senhor: Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Em outras palavras, eu não vou. Se não for para trabalhar no sábado, no descanso de Deus, não me faça subir, eu não vou. Se você está muito atarefado, em fadiga, estresse, quase caindo numa depressão, por servir ao Senhor, para tudo, porque não é assim que nós servimos ao Senhor. Você tem que falar para o Senhor: Senhor, se a tua presença não vai comigo, eu também não vou. Eu falei isso para o Senhor, sabia? Eu falei isso para o Senhor: Senhor, se a tua presença não vai comigo, eu não vou trabalhar fora do descanso de Deus, porque eu não aguento. Eu, quando era jovem, já tive essa experiência, quase entrei no caminho da depressão, no caminho do síndrome do pânico. Graças a Deus, Deus não permitiu, me salvou disso. Eu também falei para o Senhor: Senhor, essa pesada tarefa que eu tenho daqui para frente, se a presença de Deus não for comigo, eu não vou. Aí Deus respondeu para Moisés. O que Deus respondeu a Moisés? Agora sim eu quero ler Êxodo 33. O que Deus respondeu a Moisés? Está no versículo 14. É um versículo preciosíssimo, preciosíssimo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo. E o mais precioso ainda daqui para frente, a segunda frase: e eu te darei descanso. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Irmão, se não for para trabalhar no descanso do Senhor, não faça. Você vai morrer louco. Lidar, irmãos, com seres humanos, tantos problemas de relacionamento, você não consegue dar conta nem do seu relacionamento. O problema do seu relacionamento é cuidar dos outros. Irmãos, é um pepino, é um abacaxi. Mas, irmãos, graças a Deus, quando a presença de Deus é conosco, nós fazemos tudo no descanso, porque é Deus quem faz.
as coisas fluem. Irmãos, creiam no que eu estou falando. Estou falando por experiência. Tudo que aconteceu, irmãos, nesses últimos 2 anos, 3 anos, só vi o fluir do Senhor. Senhor fluindo. Não é minha capacidade, não é minha habilidade, é o Senhor. Quando você tem a presença do Senhor, vai tranquilo. Você não vai entrar no estresse, não. Quando eu era muito jovem, logo nos anos 80, 79 e 80, entre os jovens houve uma primeira rebelião entre os irmãos e contaminaram muitos jovens, falando palavras negativas. E eu era um dos poucos jovens líderes da época, tive que ajudar a segurar as pontas nessa cidade. Naquela cidade tinha gente ali tentando acabar com uma igreja, aquela igreja, e toda hora vinha telefone. Naquele tempo o telefone não é celular, não, era aquele telefone físico mesmo, sabe? Que tocava, não é assim que tocava? E toda vez que tocava, meu coração palpitava. Lá vem mais um problema para eu resolver. Aí vou lá, aí aconselho o irmão, mostro o caminho do Senhor para ele e tal, não é assim? E toda hora tocava, irmãos, toda vez que tocava, quase que eu morro do coração. Chegou um dia, lembro até hoje, eu subi no ônibus, na rua Teodoro Sampaio, aquela rua que centro de Pinheiros, indo para a cidade. Subi lá, eu estava me sentindo tão sufocado, que eu estava quase pedindo o motorista parar para eu descer do ônibus, porque eu não aguentava aquele sufoco, queria descer do ônibus, sair correndo não sei para onde, estava aguentando. Eu estava a um passo de tornar, né, esse problema somatizar tudo no meu lado psicólogo, meu lado emotivo, né? E o Senhor, naquele momento eu percebi, Senhor, eu não posso entrar nisso agora. Eu estava assim, ó, no limiar. Se eu desse mais um passo, quem sabe eu precisaria de ajuda de psicólogos, de ajuda e de remédios para voltar, e não será fácil voltar. Eu pedi para o Senhor, Senhor, me ajude, eu não quero dar mais um passo, eu quero que o Senhor me restaure a minha saúde emotiva. Aí, irmãos, pouco a pouco o Senhor foi me ajudando, e não aconteceu de um dia para o outro, mas daí para frente, naquele dia em frente, irmãos, foi aprendendo a trabalhar no descanso do Senhor. Tem coisas, irmãos, não é para você carregar, você não aguenta carregar essa carga. Imagina eu carregando a carga que eu carrego hoje. Se eu tomar tudo para mim, irmãos, a minha caminhonete não carrega toda essa carga, não. A caminhonete da minha alma não aguenta 10 toneladas, não, 50 toneladas. É o Senhor que tem que carregar. Então, se a presença do Senhor não for comigo, eu não vou. Aí o Senhor falou, então eu vou contigo e eu te darei descanso. Vocês, irmãos que servem ao Senhor, irmãs que servem ao Senhor, vamos todos aprender a trabalhar no descanso do Senhor. Eu estou apenas no 4º mandamento. Já conseguimos extrair tanta coisa. O 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É um mandamento maravilhoso honrar os pais. Você vai dizer, meu pai nunca foi aquela coisa, não. A minha mãe me maltratou a vida inteira. Irmãos, não importa. Você precisa honrar teus pais, seus pais.
Honrar os pais, irmãos, é um mandamento, é o único mandamento com promessa de que se prolongará os seus dias. Quem aqui concorda comigo? Amém. Não é porque seu pai é bom, seu pai é ruim, sua mãe é boa, sua mãe é ruim. É um mandamento de Deus. E isso nunca falha. Se você honrar os seus pais, você vai se prolongar na vida. Porque dos pais, você pode ir até a origem da criação do homem, e a origem é Deus. Foi Deus quem fez o homem, não é? E você honrando seus pais, você também aprenderá a honrar, no lado espiritual, as autoridades que o Senhor estabelece. Se você é aquele que não honra os pais, muito provavelmente você seja aquele que fale mal da autoridade, insubmisso, e no fim não conseguirá ser encabeçado em Cristo. Creem nisso ou não? Vamos honrar nossos pais? Amém. Os últimos cinco mandamentos está em outra tábua. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Irmãos, esses 5 mandamentos se referem ao relacionamento entre os homens. Além do nosso relacionamento com Deus, irmãos, nós temos muito problema de relacionamento entre os homens. Eu não é? Problema demais. Mas Deus é Deus que se preocupa com isso. Por isso, irmãos, Ele veio nos oferecer uma humanidade perfeita, que está no esplêndido de Cristo. Você não tem essa humanidade. Você não sabe lidar com o próximo. Você não sabe ter um bom relacionamento, nem com a tua mulher, nem com o teu marido, muito menos com outras pessoas. Mas nós temos, no esplêndido de Cristo, uma humanidade perfeita, irmãos. Podemos viver no Espírito e deixar essa humanidade perfeita viver por meio de nós. Ou isso é utopia? Acho que você vive tanto problema no seu casamento que você nem acredita mais, né? Quem aqui está com esse sentimento de que acho que meu marido não vai mudar nunca mais, não? Já convivi com ele tantos anos, já falamos tantas vezes, ele já prometeu mudar, mas não muda não. Quem aqui está cético quanto a isso? Quais são das irmãs que estão céticas? Não precisa levantar a mão, tá? Quais irmãs estão céticas quanto à mudança no seu marido? E quantos irmãos aqui estão céticos quanto à mudança da sua mulher? Ou do seu filho? Ou do seu irmão? Irmãos, nós não conseguimos ver a mudança no homem tão facilmente, não é verdade? Porque o homem é difícil mesmo, é difícil mudar, difícil. Ontem eu mostrei desde a criação do homem, depois a civilização pós-dilúvio. Irmãos, o homem só vai de mal a pior. Entra num estado de entropia, de desordem, de corrupção, que é uma coisa tremenda. Mesmo agora, irmãos, será que nós que fomos salvos por Deus, será que Deus consegue mudar a gente mesmo? Quem realmente tem convicção que Deus vai mudar a gente? Amém. Nem todos têm convicção aqui, eu sei. Olha para sua volta aqui, meu Deus do céu. Então é isso que eu quero falar essa manhã. Vamos lá para Romanos 5? Finalmente eu preciso entrar no Romanos 5. Tanta coisa, né, falando ontem, hoje, eu não conseguia entrar no Romanos 5. Hoje eu preciso entrar no Romanos 5. Pelo menos antes de terminar essa conferência, eu preciso passar essa boa nova para vocês. Capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Do capítulo 1 até capítulo 4 de Romanos, nos mostrou, né? Paulo nos mostrou que o homem não tem jeito. O homem pecador está debaixo da condenação. O homem já foi julgado, já foi sentenciado que é a morte eterna. Não tem salvação para o homem. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos deu uma graça. Essa graça é enviar o seu próprio Filho Jesus Cristo aqui na terra, e realizou com a sua morte na cruz, derramando o seu sangue precioso, realizou a redenção por nós. Nós não tivemos que fazer nada. Cristo fez tudo por nós. A morte de Cristo, irmãos, nos trouxe com sangue da redenção. Deus fez expiação pelos nossos pecados. O sangue de Cristo, Deus fez a propiciação, quer dizer, Deus aplacou a sua ira contra nós. Nós podemos voltar de novo, irmãos, ao propiciatório, que é a tampa da arca. O homem pecador jamais pensaria, ousaria entrar no Santo dos Santos, mas com sangue precioso de Cristo, irmãos, nós podemos entrar no Santo dos Santos com intrepidez, diante do trono da graça, que é o propiciatório, para buscar graça e socorro na ocasião oportuna. É ou não é? Não merecemos isso, merecemos? Não merecemos, mas a morte de Cristo, irmãos, fez tudo isso por nós. Nós éramos pecadores, mas a justiça de Deus é esta: todo aquele que crê foi justificado pela fé, baseado na redenção de Cristo. E hoje, irmãos, nós somos justificados. Aquele homem terrível, corrupto, que se contamina, que se corrompe em pouco tempo, irmão, Deus conseguiu nos limpar todo o nosso passivo. Quem tem empresa sabe que é ruim ter passivo, né? Deus limpou todos os nossos atos pecaminosos. Deus nos limpou todo o passado de lama. E Deus nos justificou. E não só isso, Deus nos fez o quê? Com sangue de Cristo, a reconciliação com Deus. Hoje temos paz com Deus. Eu estou nessa reunião, irmão, não estou incomodado, porque eu tenho paz com Deus, pelo sangue de Cristo. Não é pelo que eu fiz de bem, não, é pela fé no sangue de Cristo, é que eu estou aqui na presença de Deus, sem nenhum problema de ofensa. Eu tenho paz com Deus. Entenderam? E o capítulo 5, ele é um ponto de inflexão. Quem sabe o que é inflexão? Uma palavra difícil para muita gente aqui, mas é um ponto de mudança de direção. Até agora, capítulo 5, até agora, Deus fez, através da morte de Cristo, através da redenção de Cristo, Deus fez tudo por nós. Vocês entenderam? Eu e você não tivemos que fazer nada se não crer. Então isso é mais fácil. Dá para acreditar que houve uma mudança em nós. Houve ou não houve uma mudança em nós? Nós estávamos no império das trevas, e agora nós cremos no Senhor Jesus. Seu sangue nos redimiu de volta para Deus, e nossos pecados foram perdoados, e hoje nós podemos com intrepidez vir na presença de Deus, porque fomos justificados por Deus e temos paz com Deus. Quando é Deus quem faz as coisas, irmãos, eu não tenho problema nenhum, eu não tenho dúvida nenhuma que a coisa aconteceu, é ou não é? Mas daqui para frente, irmãos, o que Deus quer fazer? Você já chegou agora a esse ponto
A morte de Cristo te trouxe até aqui. Você está na presença de Deus, você tem paz com Deus. E daqui para frente, o que Deus quer fazer? Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua pessoa. É justamente esse ponto onde paramos quando eu falei dos 10 mandamentos. Quem acredita que pode mudar um homem? Nem todos têm convicção, não. A olhar para casa, dentro da sua casa, rapaz, esse ser humano com que convivo, eu acho que não mudam nunca mais. Paulo, você tem certeza? Paulo, você tem certeza que Deus vai mudar a nossa pessoa? A nossa maneira de ser? Muitos já estão tão calejados de ser daquele jeito, parece que nunca vai mudar. Quem aqui tem essa impressão? Nós já estamos tão calejados do jeito que nós somos, parece que não vai mudar nunca mais. Mas, irmão, aqui ele fala, nos dá uma esperança. Amém? Ó, eu vou dar versículo 9. Logo, muito mais agora, guarde essa palavra, muito mais agora. Se Deus fez tudo o que fez por mim na redenção, pela morte de Cristo, e nos trouxe todos justos, justificados diante de Deus, tendo paz com Deus, Deus fez uma grande obra por meio da redenção de Cristo, e agora é muito mais. Deus precisa de uma munição muito maior, e Deus vai fazer isso. Quem crê em Deus? Muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira vindoura. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante quem? A morte de seu filho. Nós somos reconciliados mediante a morte do seu filho. Quer dizer, eu e você não sofremos prejuízo nenhum, não tivemos que negar nada. Então foi fácil, Cristo morreu por nós. Muito mais, porque daqui para frente nós precisamos negar alguma coisa. É muito mais difícil. Então Deus também tem uma munição muito maior. Então, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Dá para acreditar, não? Eu acho que alguns ainda estão céticos, né? Ainda estão céticos. Meu Deus do céu. Principalmente aqueles que já conviveram por 50 anos, 60 anos juntos, né? Isso. Não muda mais não. Não muda mais não, Senhor, né? Irmãos, nós podemos ser salvos. Muito mais. Seremos salvos pela sua vida. Sabe por que não muda mais? É porque nós não nos abrimos para a vida nos salvar. Mas se nós nos abrimos a partir de hoje para a vida nos salvar, Deus vai fazer esse trabalho. Acredita ou não acredita? Rapaz, é uma tarefa difícil eu falar essa mensagem. Eu sei que cearense não é fácil em casa, não é isso? Não é fácil em casa. Eu tenho um cunhado que disse que quando ele era criança, a educação do pai dele era jogar cadeira em cima dele. Eu falei, meu Deus do céu, o cearense não é fácil, é bravo mesmo, né? É assim mesmo? É assim, né? Mas depois de maduro, o pai pediu desculpa para o filho. Irmãos, é possível mudar um cearense? Se fomos reconciliados pela morte do seu filho, muito mais agora
seremos salvos pela sua vida. Se você não aceitar a salvação pela vida, você não tem esperança da glória de Deus. Quem ouviu as duas mensagens que nós falamos na Estância Árvore da Vida, as últimas duas, sobre glória? Acho que pouca gente aqui, né, ouviu. Vocês não podem perder essas duas mensagens. Nós seremos a glória do Senhor. Deus quer manifestar sua glória através de nós, e através de Deus nos saturar com Ele mesmo dentro de nós, fazendo a substituição das nossas células do velho homem indo embora, e as células do novo homem, que é o próprio Deus, sendo o quê? Colocada dentro de nós. Isso é Deus colocando a sua vida e natureza em mim cada dia que passa. Irmão, vai chegar um dia, nós vamos ser a própria glória de Deus. Quando o universo olhar para nós, cheio de Deus por dentro, e depois Deus vai nos dar um corpo de glória também. Esse corpo de humilhação será substituído por um corpo de glória. Irmãos, quando o universo olhar para nós naquele dia, eles vão ver quem? O próprio Deus. Acredita nisso ou não? Você e eu vamos ser trabalhados a tal ponto, quando o universo olhar para nós, vai ver o próprio Deus. Essa é a nossa esperança da glória. Pergunto, os cearenses têm esperança da glória? O jumento cearense? Pode ser transformado em leão. É ou não é? Por isso no versículo 2, capítulo 5 de Romanos: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Irmão, essa graça é o próprio Deus, Filho de Deus, foi nos dado de graça, para que revertesse todo o nosso quadro miserável de estarmos prontos para ir para o inferno. Irmãos, Deus nos deu essa graça, e pela graça, irmãos, nós saímos da condenação, e hoje fomos reconciliados com Deus. Mas essa graça quer fazer muito mais. Não é só nos tirar da condição do pecador e nos fazer ter paz com Deus, não. Ele quer nos salvar completamente. Ela quer nos salvar completamente, a graça. Por isso nós estamos nessa graça, estamos firmes nessa graça. Irmão, não saia jamais dessa graça. Nunca pense em algum momento é você que tem a sua força, você que é o bom. Não, é a graça de Deus. É graças ao Filho de Deus que está em mim, que está em você, é que podemos ser transformados, podemos ser salvos e podemos ser um dia conformados à imagem de Cristo, e no fim podemos ser glorificados. Tudo é por causa da graça. Não diga um dia, não se gaba um dia, está vendo? Eu trouxe tantas igrejas para o Senhor, eu sou um pregador mesmo, eu preguei, tantas pessoas foram salvas, tantos casais foram reconciliados por mim. Irmão, não pense que é você, é a graça. Continue na graça, humildemente na graça. E aí, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Se você já estava contente em ter sido reconciliado com Deus, tem sido justificado por Deus, e ter paz com Deus, irmãos, isso é fichinha ainda. Deus quer te dar esperança da glória. Quem aqui tem esperança da glória? Irmãos, a esperança é que nos motiva a prosseguir cada dia. Um cristão sem esperança não tem motivação para viver. Se você não tem motivação para viver, porque não tem esperança da glória. Eu tenho esperança da glória. Eu sei que um dia vou chegar lá. Estou sendo transformado de glória em glória à sua própria imagem. Ou você não acredita que Deus é capaz de fazer isso? Eu acredito.
na esperança da glória. Então você precisa se gloriar. Sabe o que é se gloriar? E isso você pode se gabar. Nisso você pode se orgulhar. Não é se orgulhar da sua própria capacidade, mas se orgulhar da esperança da glória. Você pode levantar, estufar peito e dizer: Joelzinho, eu tenho esperança da glória. Apesar de ser cearense, eu tenho esperança da glória. Claro que estou brincando com vocês, né? Nós podemos nos gloriar da esperança da glória. Só que para chegar lá, irmãos, para chegar lá, nós precisamos andar passo a passo. E antes de ter a glória, ter a esperança, antes de me orgulhar da esperança da glória, eu preciso aprender a me gloriar de uma outra coisa, que geralmente o homem não quer se gloriar, que é gloriar-se nas próprias tribulações. E tá vendo agora? Ninguém mais. Tá todo. Esse caminho, irmão, esse caminho da salvação da alma requer tribulação. Então vamos ler o seguinte versículo: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Você precisa enxergar que aqui fala as próprias tribulações, significa o quê? Significa as tribulações próprias, inerentes à vida cristã, à vida humana, principalmente uma vida cristã. Irmãos, no dia a dia, não precisamos pedir para Deus uma grande tribulação na nossa vida, não precisa pedir, pelo amor de Deus, não faça esse pedido. Mas o que você já tem no dia a dia, quando Deus manda essas tribulações, que cada um já tem, cada um já passa, você precisa se gloriar delas. Não sei se você me entendeu. Você precisa se gloriar, por quê? Você precisa entender que cada uma tribulação dessa vem te levar em direção à glória. Ah, mas minha mulher não para de falar. E fica enchendo o meu ouvido, não aguento mais. Você precisa enxergar a tribulação da seguinte forma: Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por essas tribulações. Eu preciso ganhar perseverança. Eu estou indo rumo à glória. Eu preciso aprender a me gloriar dessas tribulações. Dá para praticar isso ou não? Tá difícil, né? É difícil. Dá para praticar? Se você enxergar na graça que cada tribulação é Deus querendo te levar para a glória, você pagaria o preço. Pagaria ou não pagaria o preço? Senhor, obrigado, Senhor, por tudo isso. Obrigado. Eu sei que na verdade eu sou um homem ainda muito natural. Eu ajo muito pelo certo e errado. Eu gosto de julgar muito os outros. Senhor Jesus, me ajude a reconhecer que situações para eu sair de mim mesmo, do velho homem. Do contrário, se o Senhor não me expuser, eu ainda penso que sou muito espiritual, que na verdade ainda sou muito velho homem. É ou não é? É ou não é assim? O Senhor precisa, irmãos, nos expor. O Senhor precisa trabalhar no nosso velho homem para fazer a gente reconhecer que nós precisamos dessas tribulações para o Senhor efetuar essa mudança. Se fosse fácil a mudança, não precisaria da graça, não precisaria do Senhor. Justamente, irmãos, existe de Deus em mim, mas o mundo ainda só veja o Pedro natural, às vezes o Pedro bondoso, o lado bom da alma. Não é isso que Deus quer. Deus quer o quê? Deus em mim.
para a prova, para testar se você sabe o assunto, e visa. Então, irmãos, as tribulações são essas provas que Deus manda para ver se você realmente mudou a esperança. A esperança não é o auge, mas porque vem a esperança não confunde. Quem sabe me explicar? Eu fiquei um tempão matutando, tem um tempão, Senhor, me explica, o Senhor me revela, me mostra, ó Senhor Jesus. Irmão, por isso é importante o contexto. Entre eles, o mais maduro era o apóstolo Paulo. Eles não teriam garantia de que isso que Deus quer fazer, mudar a nossa pessoa, fosse possível. Então aqui está dizendo o seguinte: a esperança não confunde. Essa palavra confundir pode ser traduzida em grego, pode ser traduzida para a esperança não envergonha, ou a esperança não decepciona. Essa esperança da glória não vai decepcionar você. Vocês estão entendendo ou não? Não vai decepcionar você. Sabe por que não vai decepcionar você? Em seguida que ele fala: porque o amor de Deus é para o povo de Romanos. Você ainda está em dúvida que Deus é capaz de fazer esse trabalho em você? Você ainda tem dúvida que a esperança da glória não vai te envergonhar, não vai te decepcionar? Sabe por quê? Por causa do amor de Deus. Mas o que tem isso a ver com o amor de Deus? O amor de Deus garante que Deus vai funcionar mais. Daqui para frente, irmãos, o amor de Deus só vai intensificar. Fique tranquilos, essa é a garantia de que Deus vai mudar você. Se você não consegue ver, eu vou dizer para vocês, outros. Agora entendi, isso aqui está ligado ao Romanos 5. Preste atenção, versículo 31 do capítulo 8 de Romanos. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Para mudar o seu temperamento, para mudar o seu jeito de ser, será que Deus não vai conseguir efetuar? Deus não vai conseguir mudar, não? Quem vai ser contra nós? Não, Deus é conosco, Deus é por nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, ele não só nos deu a morte, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É mais do que a morte, mais do que a redenção. Ele quer dar muito mais para você. Ele quer dar a transformação da sua alma, Ele quer dar a renovação da sua mente, Ele quer dar a conformação à imagem de Deus, de Cristo. Ele quer te dar a glorificação, até saturar você da vida e natureza de Deus. Ele vai dar graciosamente, juntamente com Cristo, para até você um dia se tornar a glória de Deus. Acredite ou não acredite, ó Senhor Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Quem vai ficar nos acusando? Você não tem esperança. Você ontem ainda fez isso com a tua mulher. Você ontem ainda gritou com seu irmão. Irmãos, quem intentará acusação? É só você se arrepender. Senhor, é verdade, mas eu sei que o amor de Deus não confunde, não envergonha. A esperança da glória não envergonha. Deus vai me levar até lá. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Será que vai chegar um determinado momento no meu casamento, a crise do meu casamento? Vou dizer para minha mulher: não dá mais para conviver, não tem mais jeito. Eu não mudo, você não muda. E será que vai chegar esse dia? A não ser que eu não esteja aberto para trabalhar do Senhor, não é isso? Mas se eu estiver aberto para trabalhar no Senhor, irmão, não vai chegar esse dia.
Não há tribulação, não há angústia, não há perseguição, não há fome, não há nudez, não há perigo nem espada que possa me separar do amor de Cristo. Porque o amor de Cristo vai me sustentar, vai me levar até ser a glória de Deus. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para matadouro. Irmãos, para a nossa vida da alma é necessário termos essa experiência, ser entregue à morte o dia todo. Está disposto? Acho que não, né? Está disposto a ser entregue o dia todo a sua vida da alma? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você já é mais que vencedor. Se você seguir por essa trilha, esse caminho, você é mais que vencedor. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus é nossa garantia de que Deus vai completar esse trabalho. Ele vai nos salvar até o fim. Quem aqui se encheu de esperança? Eu tenho esperança. Embora reconheça que eu sou um homem difícil no velho homem, mas irmãos, eu tenho esperança, porque ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Que o Senhor possa abençoar vocês. Vocês sejam os primeiros aqui no Ceará, os primeiros a amadurecerem no Senhor. Está na hora, irmãos, de a gente deixar as criancices, né? Está na hora de a gente deixar as picuinhas. Ficamos aqui só falando um do outro, criticando um ao outro. Isso é coisa do passado. Daqui para frente vamos ajudar um ao outro a crescer, a ser salvo pela sua vida, a sermos transformados juntos, conformados e glorificados. E até que um dia aqui no Ceará, quando as pessoas chegarem a olhar para as igrejas do Ceará, eles vão ver Deus. Não tem mais aquelas picuinhas de antes, porque estarão vendo um grupo de pessoas maduras em Cristo, crescidos em Deus. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos compartilhar em grupo ou não? Vamos? Vamos ficar de pé? Vamos compartilhar em grupo? Eu acho que vale a pena. Essa palavra tem que estar marcada na nossa vida. Por favor, irmãos, não saiam, ok? Amém? Nosso Deus não é nosso ventre. Vamos ruminar a palavra de Deus. Importante. A esperança para o jumento!